Esse é o nosso tema. O professor Dimídio fez a exposição em relação à aplicação do direito de família. Como ele disse, vou falar em relação à manipulação de dados dentro das relações de consumo. E, para isso, eu separei 3 perspectivas. Manipulação de dados para direcionamento de publicidade, manipulação para discriminar consumidores ou para conferir mais segurança na hora de realizar uma compra, por exemplo, conhecendo o fornecedor com o qual você está se relacionando. Primeira questão enfoca a divulgação de produtos e serviços, que é a publicidade, que é uma das principais atividades do fornecedor para atrair clientes ou consumidores. Uma observação importante que tem que se frisar aqui é que as normas da relação de consumo são voltadas para regular publicidade e não propaganda. E aí os autores fazem uma diferenciação entre publicidade como atividade desenvolvida dentro de uma atividade econômica do fornecedor e propaganda, simplesmente divulgação de ideias, filosofias, etc. No Brasil, o controle da publicidade é feito de maneira dupla. Existe um autocontrole, que é feito pelo CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e existe o controle que é feito por Poder Judiciário, PROCON, CONANDA. O CONAR é criticado num certo aspecto. É um órgão muito respeitado, mas os autores dizem ele não tem tanta efetividade, ou não tem a efetividade que poderia ter, porque as suas decisões são recomendações. Então, eu recomendo à empresa que não continue essa campanha publicitária porque ofende um determinado dispositivo legal. A empresa simplesmente pode ouvir a recomendação e dizer, não, não vou acatar. Como um pai que recomenda a um filho, não beba muito, estude mais, eu posso simplesmente não acatar. Diferente do que acontece com o Poder Judiciário, com o PROCON, que tem um poder sancionador bem maior. O que não pode ser feito? Um controle prévio. Então, nem Poder Judiciário, nem CONAR, nem PROCON pode entrar dentro de uma empresa publicitária e analisar e estudar o que eles estão planejando divulgar. Não pode entrar dentro de uma empresa qualquer do ramo de negócios e analisar e filtrar o que eles estão divulgando, porque isso configuraria censura. Então, essa é a limitação do controle. Como são utilizados dados para direcionar publicidade? É o que se chama de publicidade comportamental, que serve para segmentar os consumidores. Então, é um clássico, atualmente, vocês vão ver aqui, pelos exemplos, esse tipo de prática. Regulamentação, lei, norma, decreto sobre isso. No Brasil, nenhum. Então, é uma conduta que ainda não está regulada pelo direito. Aí, infelizmente, o direito chega atrasado em relação a muitas questões. Essa é uma delas. Um exemplo de que, quando você faz uma busca, será que aqui alguém já passou por isso? Você faz uma busca de algum produto no Google, você recebe uma publicidade no Facebook, por exemplo, que é direcionada em razão de você ter buscado anteriormente aquele produto. Então, as buscas que você faz leva à empresa um conjunto de dados, e essa empresa, algumas empresas comercializam esses dados para empresas publicitárias. Então, as empresas direcionam para você o produto que você está buscando. E isso aumenta, de uma maneira incalculável, a efetividade da mensagem. Então, se eu mando uma divulgação de um produto para uma pessoa que está procurando, eu vou ter muito mais sucesso nessa publicidade. Ou, por exemplo, se você chegou até a última etapa da compra e desistiu lá no cálculo do frete, a empresa pode saber essa informação e lhe enviar um e-mail, estamos com promoção frete grátis. Então, seu problema foi resolvido. E aí ele consegue captar esse consumidor. Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, de quem são? De muitas pessoas, de um grupo só? A interligação será entre essas redes? Então, esse conhecimento é compartilhado. E aí não só entre Facebook, Instagram e WhatsApp. Estou dizendo, por exemplo, recentemente eu li um contrato de uma academia aqui em Natal, de uma rede de academias aqui em Natal, que no contrato havia uma observação de que a empresa iria utilizar o modelo do seu celular, que você acessa à internet, para vender.
para vender essas informações. Então, todas as suas informações de check-in, quando você frequentou, tudo isso ia ser utilizado para fins de publicidade. A especificidade chega a tanto que no meu apareceu isso aí. Ó. Eu nasci exatamente em setembro de 82 e não coloquei essa data no Facebook. Quando eu fiz meu Facebook, eu estava muito fã do Nirvana, então a data que tem lá é a data de nascimento de Kurt Cobain, não é a minha. Mas aí o Facebook sabe, efetivamente, a data de nascimento e enviou para mim uma camisa personalizada com setembro de 1982. Não tem o dia, então o mês e o ano. Mas eu não dei essa informação para o Facebook. Como ele sabe? Talvez algumas pessoas me deram parabéns num dia determinado. Ah, parabéns. Não acontece sempre uma lista de parabéns num dia que não é seu aniversário, não é comum. Mas a informação foi passada. Existem regulamentações ou diretivas gerais da Federal Trade americana sobre isso. No Brasil, não temos praticamente discussão jurídica nenhuma sobre o que o direito poderia fazer em relação a isso. O que se chegou em nível mundial dentro da discussão de publicidade comportamental é a empresa nos ofertar uma escolha de marcar aquela caixinha dizendo aceito ou não aceito que meus dados sejam utilizados para fins de publicidade comportamental. Quem me garante, se eu não marcar que eu aceito, que eles não vão ser utilizados? Como o Poder Judiciário, por exemplo, vai fiscalizar isso? Existe uma assessoria técnica que trabalha para ele, para fiscalizar se esses dados são efetivamente utilizados ou não? Não existe. Manipulação para discriminar. Aqui o problema começa a ficar mais grave. Então, se eu uso dados para direcionar a publicidade para você, é uma coisa. Se eu uso os seus dados para lhe discriminar dentro de uma relação de consumo, aí a questão ficou um pouco mais grave. Muitos dos exemplos dessas manipulações são consideradas práticas abusivas, que são atuações ilícitas dos fornecedores. O Código de Defesa do Consumidor ele traz um rol de práticas que é exemplificativo. Isso quer dizer, eu posso inserir outras práticas abusivas dentro desse rol. Alguma coisa que o fornecedor faça que eu considere ilícito ou que contrarie alguma norma, algum dispositivo que não esteja no código. Um exemplo bem claro, Decolar.com, notícia recente. O Ministério Público acusa Decolar de manipular dados para discriminar ninguém mais, ninguém menos, só que brasileiros. Então imagine aí esse nível de atuação, essa forma de atuação do site, fazendo geoblocking, bloqueando ofertas para determinadas regiões, até para o país inteiro, já que a discriminação é contra brasileiros, e também geopricing. Eu vou direcionar o preço de acordo com a área de pesquisa. É muito comum fazer, não sei se vocês já se depararam com isso, frete grátis da Americanas, Walmart, Sul e Sudeste. Por exemplo, frete grátis, aí, exceto Norte e Nordeste. Eu disse para Elias, tem uns são bentenses que estão vendendo redes lá na Paraíba, eles estão vendendo redes pelo Mercado Livre. E eles estão inserindo lá frete grátis, exceto Sul e Sudeste. Como uma contrapartida prática em relação a esse tipo de discriminação. Mas a sua localização geográfica pode ser utilizada, nesses casos, vinha sendo utilizada para discriminá-lo. Então, dependendo de onde você busca o produto, você vai receber, por exemplo, um preço diferente. Eu já tive essa experiência dentro de uma sala de aula da UFRN. 2 computadores usados por 2 professores diferentes, a gente pesquisou uma passagem no mesmo dia, no mesmo horário de saída, do mesmo voo, e a passagem estava com um preço diferente do outro computador. No mesmo site, não era um site de pesquisa, era no site da empresa, não me recordo qual era. Então, em um computador aparecia um preço, na outra aparecia outro. Talvez o do professor titular devia ser mais alto do que a da minha, mas talvez esse seria o motivo, espero. O meu estava mais barato. A gente comprou pelo meu, obviamente. Então, geoblocking e geopricing são práticas ilícitas. Ah, mas o Código de Defesa do Consumidor não fala nisso. Não fala. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. 1990, talvez a maioria dos brasileiros não soubesse o que era internet. Tem como o direito controlar isso? Tem, através de princípios, através do conceito de prática abusiva. E aí, o Ministério Público, eu espero que tenha um resultado essa acusação. Banco de dados e cadastro de consumidores. Aí chegou bem no nome, banco de dados.
cadastro de consumidores. Essa é a melhor parte. Um conceito legal de bancos de dados que eu não preciso ler para vocês ou dizer que todo mundo aqui já tem uma ideia do que é um banco de dados. Não precisaria também a lei conceituar o que é um banco de dados. O que é importante sobre eles, dentro da relação de consumo? Que tem natureza pública. Então, essas informações que constam sobre cada consumidor, sobre nós todos aqui, são informações públicas. E aí, todos os fornecedores cadastrados podem ter acesso. Alguém conhece isso aí, não? Então, são bancos de dados muito famosos. Então, se você está inscrito lá, mesmo que você não queira, essa informação de você estar ou não inscrito em um desses aí é pública. Qualquer órgão, qualquer pessoa que tem um convênio, que tem acesso, vai poder saber se você está... vou pesquisar aquele cara, se ele está lá negativado ou não. Então, você vai ter aí essa informação facilmente disponibilizada. Recentemente, antes isso era muito fechado, até pagava-se para fazer isso. Curiosamente, você podia pesquisar o CPF de outra pessoa, que já é uma coisa um pouco estranha. Hoje, esse serviço é ofertado de maneira grátis. Não só a consulta ao CPF, mas ao score. Quem aqui sabe o que é score do Serasa? 1, 2, 3, 4, 5? Vamos saber. Todo mundo aqui, mesmo os que não sabem, tem um score no Serasa. Observação importante em relação a dados, antes de falar do scoring do Serasa, para vocês não ficarem curiosos. É um direito de cada consumidor o acesso a esses dados. Eu, como consumidor, eu tenho direito a saber o que uma empresa tem sobre mim. O que cada banco de dados daquele tem sobre mim. Se eu atrasei uma conta, se não atrasei, se eu paguei em dia, se eu não paguei. Então, é direito do consumidor o livre acesso a dados pessoais e de consumo, bem como as fontes. Ah, mas aqui está que você atrasou uma parcela. Sim. Existe essa informação? Existe. Quem inseriu essa informação aí, nesse banco de dados? Então, eu preciso saber tanto a informação quanto quem inseriu essa informação. É um direito meu como consumidor. Algumas coisas vocês vão rir já já. Existem ações específicas para se chegar a esses dados, porque geralmente eles não são fornecidos. Não sei se alguém aqui já passou por essa experiência ou já presenciou. Eu já presenciei. Alguém vai lá numa loja, eu não vou dizer o nome, hiper, fazer o cartão, aí a pessoa diz, o seu cartão não foi... Primeiro, ele já oferta na entrada. O senhor aceita fazer o cartão do hiper? Com base no Código de Defesa do Consumidor, isso é uma oferta. Se eu disser aceito, ele já não pode negar mais. Aceito fazer o cartão do hiper? Aceito. Policitação, oblação, oferta, aceite, relação consumada. Primeiro erro. Segundo erro, o seu cartão não foi aprovado. Aí eu pergunto, por quê? Não, a gente não tem essa informação. Olhando para a informação lá, a gente não tem essa informação. Onde tem essa informação? Só em São Paulo. Sempre é em São Paulo. Imagina o lugar que se guarda dados em São Paulo. Todas as relações de consumo, as informações são em São Paulo. Não, a gente não tem essa informação só em São Paulo. A gente não tem como dizer isso. Eu tentei uma vez fazer um cartão de crédito, mandei uma documentação que eles pediram, a sua proposta foi negada. Prezado o senhor Fabrício, cordialmente, nós somos uma empresa que trabalha com transparência e tal, a sua proposta foi negada. Olha, cordialmente, operadores, administradores de cartão, eu também trabalho com honestidade, eu também trabalho com transparência, falei um pouco sobre mim também, que eles falaram sobre eles. Aí, ele disse, eu queria saber o motivo que o cartão foi negado. Não tive resposta no e-mail. Liguei para lá, oi, bom dia, queria saber, fiz uma proposta número tal, protocolo número tal, queria saber por que o cartão foi negado. Eles tinham alguma informação que fizeram negar o cartão. Por que o cartão foi negado? Não, senhor, o seu cartão foi por motivo não sei o quê, tem a central de São Paulo, mas aí não é a central. Aí falou em São Paulo de novo e disse, não, eu disse, é porque eu sou negro? Não é porque eu sou negro, né, esse cartão? Eu disse, não, senhor, pelo amor de Deus, me desculpe, não é isso, não é porque o senhor é negro, não é porque eu sou homossexual. Não, senhor, pelo amor de Deus, não é o senhor, é porque eu sou nordestino, estou dizendo oxente, o cartão tem que... Senhor, não é isso. Eu disse, eu não sei, a senhora não me disse o motivo. Então, por que eu disse isso para ela? Porque eu preciso de um motivo justo. Esse direito de acesso não foi consagrado à toa, não.
Se eu não conhecer o motivo, ele pode me dar um motivo injusto. Como um desses, negro, homossexual, nordestino, mulher. Ah, porque a senhora é mulher. Mulher, existe aí, eu vou chegar nessa parte. Novidade: impedir ou dificultar esse acesso configura crime. Artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor. Impedir, vejam, a outra palavra lá, dificultar. Então, quando eu digo, por que o cartão foi negado? Ah, a informação só tem lá em São Paulo, ele está, no mínimo, dificultando o meu acesso. Então, me dá o telefone desse lugar aí, o e-mail, eles atendem por WhatsApp, como é que eu consigo falar com esse setor em São Paulo para que não dificulte? Se eles dificultam, crime. O código diz, a abertura de cadastro, ficha, registro, dados pessoais e de consumo deve ser comunicada ao consumidor se não for solicitada. Aqui é hora de rir. Será que todos os bancos de dados que contêm nossas informações, você recebeu uma carta, alguém recebeu, olha, estamos abrindo aqui um banco de dados com as suas informações. Se você não solicitou, você precisa ser comunicado. É isso que a lei diz. A realidade não é nada disso. É direito do consumidor também retificar esses dados. Ah, o seu cartão foi negado porque o senhor tem um débito aqui na empresa CIA. Comprou o cartão CIA e tem um débito aqui. Não, mas eu nunca comprei no cartão CIA. Não, comprou sim. Então, você tem uma declaração da CIA de que você não tem nenhum débito lá. Eles têm que corrigir isso imediatamente. Então, é um direito seu corrigir quando você tem acesso. Se eles não corrigirem, crime também. Então, veja aqui que é sempre o clássico do direito da balança tentando trazer o equilíbrio, como na deusa Têmis, e a espada, se a gente não conseguir esse equilíbrio. Ah, não vai deixar a informação não? Crime. Tem que corrigir imediatamente. Não corrigiu? Crime. Período máximo que essas informações podem estar em banco de dados. Informações negativas. Coisas ruins. Coisas boas podem ficar lá. 5 anos. Aí eu poderia dizer na aula, se vai dar um golpe, dê um golpe que dá para você viver 5 anos com esse dinheiro. Mas claro que eu não vou dizer isso nunca. 5 anos de informações negativas. Mais que 5 anos não pode haver. E alguém me diz, ah, professor, mas 5 anos é injusto, o cara deu um golpe, passou 5 anos, a empresa vai ter que negociar com ele de novo, o mercado, o nome dele vai ficar limpo? Vai. É uma segunda chance. Ah, você enganou aqui e tal, mas o seu nome vai voltar a ficar limpo e ninguém vai ter acesso. Pelo menos é isso que a gente é levado a crer. Cinco anos do seu cadastro. Se você faz um acordo, isso é importante. Se você faz um acordo, o seu nome tem que ser limpo, como se diz, tem que sair do cadastro imediatamente. Fez o acordo, seu nome já sai. Se você quebra o acordo, aí você ficou em débito novamente. Aí você vai ser inscrito novamente no cadastro, aí mais 5 anos. Então você entrou no cadastro e saiu. Uma informação interessante é que o código diz que essas informações devem ser disponibilizadas, inclusive para a pessoa com deficiência. Aí é um problema difícil de ser resolvido. Como eu vou disponibilizar informações sobre o cadastro para a pessoa com deficiência? São muitos os casos que eu posso ter de consumidores que não conseguem, por exemplo, ter acesso visual. Ou eu leio para ele, se não tiver audição. É possível. Então, como o fornecedor vai resolver isso, ainda é um problema. Mas há necessidade da informação. Score do Serasa, que a maioria aqui disse que não sabia o que é, mas todos têm. É uma pontuação calculada pelo Serasa sobre o seu comportamento de consumo. Ah, mas eu não consumo nada. Então, seu score vai ser muito baixo. Se você não está aí com dados, se você não tem cartão de crédito, se você não tem financiamento, se você não tem conta em banco. Então, eles captam uma quantidade muito grande de dados para calcular o seu score. Ah, mas eu não acho justo, eu posso fazer o quê? Nada.
O cálculo é feito a partir de tudo que você puder imaginar, até do seu não consumo, do seu gênero, do lugar que você mora, da sua renda, tudo e mais um pouco pode entrar no cálculo disso aqui. Eles vão dizer tudo que eles usam para fazer o cálculo? Teoricamente, sim. Na prática, não. E aí ele faz um ranking, ó, de 0 a 300, você tem um risco muito alto, de 301 a 700, um risco médio, e acima de 700, um risco baixo de ficar inadimplente. Ah, mas qual a vantagem disso? Você conseguir, por exemplo, um financiamento mais baixo. Ou um financiamento, perdão, mais fácil. Mais baixo é só a promessa. Ah, se você tiver um score bom, você vai ter juros mais baixos. Não, não vai. Vai ter o mesmo juro. Se você entrou e saiu do banco de dados, isso influencia muito negativamente. Mesmo que você já tenha saído, isso vai ficar ruim no seu score. Quem me falou isso foi um cara do banco, Santander. Eu não sabia o que era score. Ele me disse, o seu score está baixo. Eu disse, mas por que meu score está baixo? Meu nome está limpo, eu não estou lá cadastrado. Não, porque tiveram várias consultas no seu nome. A simples consulta ao seu nome baixa o seu score. Então, se tiver um inimigo que queira consultar muito o seu nome, vai baixar o seu score. Por exemplo, se você fez vários cartões de crédito no mesmo dia, cada empresa vai consultar seu nome. Isso é suspeito e baixa o seu score. Ah, mas como eu consigo aumentar esse score? Eu perguntei para o cara do banco. Ele disse, atualizando o seu cadastro. Você vai ao banco, leva o seu comprovante de residência e só, eu continuo morando aqui no mesmo lugar, a minha renda continua essa aqui, aumentou, diminuiu, e aí você atualiza o seu score. Antes, o score não era informado. Quando ele surgiu, e eu sou tão velho assim, mas peguei essa época, foi há poucos anos, há menos de 10 anos, o scoring era segredo. Eu quero saber o seu scoring. O Serasa disse, assine aqui, traga seu documento de identidade autenticado. Ele mandou uma carta para mim, dizendo, explicando o que era o score, dizendo que era um sistema de cálculos, mas não disse o meu. Eu fiz 3 comunicações por escrito ao Serasa e ele não mandou para mim qual era o meu score. Agora o score é disponibilizado depois de uma decisão do STJ que permitiu esse tipo de prática. Apesar da primeira audiência, primeira e única pública que eu assisti televisionada na minha vida, todas as associações de consumidor foram contra. É ruim, é um absurdo, essa prática é um absurdo. Todas as associações foram veementemente contra esse tipo de prática, mas o tribunal decidiu que era lícito. Como eu vou melhorar? Limpar o seu nome, se tiver negativado, você pode fazer isso. Abrir um cadastro positivo que vai gravar, por exemplo, ou vai passar a considerar se você pagou parcelas em dia, isso vai constar no seu cadastro positivo. E, como eu disse lá, atualizar os seus dados. Essas são as simples formas de você aumentar o seu score. Decisão é uma prática lícita. Está aqui, lícita. O código diz, tem que haver comunicação prévia. O tribunal diz, é desnecessário o consentimento do consumidor. Aí eu sempre digo que quem estuda direito tem que ter muita paciência para esse tipo de coisa. A legislação diz uma coisa diretamente, eu tenho uma decisão judicial que diz exatamente o contrário. Ah, como isso é possível? Tem que ter muita paciência para entender como isso é possível. A minha opinião em relação a isso é essa aí. Já foi, inclusive, sedimentado, digamos assim, esse entendimento, dizendo que dispensa o consentimento do consumidor, e na carta que o Serasa mandou para mim, ele disse que o score não pode ser utilizado como único instrumento para decidir se vai dar crédito ou não. Na prática, ele é utilizado como instrumento para fazer ou para tomar essa decisão. E essa é a melhor parte, decisão de 2014. Dados pessoais do consumidor avaliado. Vejam aí o que está sublinhado. Idade é considerado, sexo é considerado, estado civil, profissão, renda, número de dependentes e endereço. Então, você pode ter um crédito negado ou seu score diminuído de acordo com o bairro que você reside. Ou se você é solteiro, ou se é casado, ou se é homem ou mulher
Ah, você é mulher. Não, então tem menos crédito. Ah, você é homem, então tem menos crédito. Isso é um absurdo do ponto de vista do direito. Então, utilizar esse tipo de informação, muitas delas informações consideradas sensíveis, para discriminar consumidores, não é uma prática ilícita, é uma prática muito ilícita. Mas eu tenho um tribunal superior que disse que é uma prática lícita. E em direito a gente consegue ter essas duas vertentes completamente contrárias coexistindo no mesmo mundo. Mas a opinião doutrinária acadêmica é que seria ilícito, da decisão, lícito. Dessa aqui, se você considerar que ofende a categoria de consumidores, poderia haver recurso para o STF, mas nesse caso não houve. Foi a última palavra e foi depois dessa decisão, provavelmente, que se popularizou o score. Antes eles nem diziam, eu quero saber o meu score. Não, você não pode saber. Então já feria também o direito de acesso. Hoje ele diz, o seu score é 350, o seu score é 500. Vocês, se quiserem, podem fazer o cadastro, até no aplicativo do celular do Serasa, é grátis. Você consulta o seu CPF e consulta o seu score. E lá tem dizendo uma daquelas classificações lá, nos 3 níveis. Como você aumenta, atualizando o cadastro, pagando contas em dias, tirando. Talvez sim. Está vendo agora? Se ele varia. Pronto. Inclusive, uma das formas de aumentar é abrir o cadastro positivo, que também existe uma lei específica sobre isso. Foi muito criticado quando essa lei foi criada. Por quê? Porque eu vou presumir uma coisa má de quem não fez. Por que você não fez o cadastro positivo? Então, você é suspeito. Então, eu crio um problema para outra categoria que não fez o cadastro positivo. Eu vou fazer um cadastro positivo para ver que eu sou adimplente. Se eu sou adimplente, eu preciso me cadastrar para eles observarem o meu parcelamento para constatar que eu sou adimplente. Eles já sabem tudo isso. Eu dei aula uma vez uma disciplina sobre direito médico, mas tinha um cara lá que era do banco. Ele me deu a simples informação de, não sei se alguém aqui trabalha em banco, disse que o banco que ele trabalhava, não sei se ele era do setor especificamente, e o banco tirava um print do seu extrato, por exemplo, no dia 31 do mês. Porque você pode tranquilamente ganhar 30, 40, 50 mil reais e no dia 31 seu saldo está negativo. Você pode ser um gastador aí, quanto mais. Então, a capacidade de pagamento também era aferida por quanto tinha na sua conta ao final do mês. Então, tudo é captado e é utilizado na prática para discriminar consumidores. Posso abrir um cadastro positivo? Pode. É uma forma de você tentar aumentar o seu score. Cadastro positivo tem uma regulamentação específica, essa lei é de 2011, que diz que ele é voluntário, você cria se quiser, você extingue quando você quiser. E a terceira vertente, além dessa do scoring, que é utilizado para discriminar, como eu disse, em relação a muitos critérios que são ilícitos, a terceira vertente é de comprar com segurança. Houve um caso recente, aqui em Natal, em que uma moça estava pagando o casamento dela, pagou algumas parcelas e a empresa simplesmente desapareceu. E ela ficou desesperada, porque tinha arrecadado o dinheiro para pagar esse casamento, que era o sonho dela, e não sabia o que fazer. Então, eu ter a segurança de quem eu vou comprar é muito importante. É tanto que tem aqueles rankzinhos do Mercado Livre, no AliExpress, tem lá o ranking do vendedor. Essa segurança é muito importante. Como eu posso chegar nessa segurança? Um dos caminhos, cadastro de fornecedores. E existe isso? Existe. Cadastro de fornecedores. Inclusive, os órgãos públicos são obrigados a fazer e a publicar. Você disse logo, mas isso pode ser lido por máquinas? Eu duvido muito que isso pode ser lido por máquinas. Se for publicado, já fiquem muito felizes se vocês conseguirem ter acesso a esse tipo de cadastro. Por que esse cadastro é importante? Porque o do PROCON, por exemplo, aí o de São Paulo, que é do Banco do Brasil, ele tem um ranking de quantas reclamações foram feitas para cada fornecedor, quantas foram atendidas, quantos acordos houveram. Então, eu posso saber as empresas que são mais demandadas
E aí bancos e operadores de telefonia não estão, por acaso, nos primeiros lugares do ranking. Então eu posso escolher, eu poderia, em tese, escolher aí a empresa que é menos demandada, seria a que criaria menos problema para o consumidor. E aí eu teria mais segurança. Então, esse tipo de informações deve ser publicada. Se o órgão, por exemplo, Procon Natal ou Procon RN, publica essas informações com a frequência devida, seria bom se publicasse. Sim, o Reclame Aqui faz esse papel de maneira informal. O Reclame Aqui, ele monta rankings a partir das reclamações dos consumidores e é divulgado também. E tem muito poder. As reclamações digitais do consumidor têm tido muito poder. Às vezes no Procon demora 1 mês, 3 meses. Às vezes reclamações digitais são respondidas em menos de 1 hora. Você, não estou insatisfeito com o serviço tal, você marca lá a empresa no Instagram, por exemplo, ela recebe a mensagem que foi marcada e vai lá e responder, porque não é interesse dela que essa reclamação se mantenha. O que pode acontecer é você exceder nessa reclamação, como foi o caso de uma senhora que fez pelo Facebook. Todos os funcionários dessa empresa são irresponsáveis, são não sei o quê, tal, e fez, como se diz, um textão. Aí ela teve que pagar R$5.000 de indenização à empresa em razão do dano que ela causou. Então, os limites da reclamação também devem ser observados. O período máximo para os fornecedores também é 5 anos, então nós temos esse limite aí de, no máximo, 5 anos de informações negativas para o fornecedor. E essas informações devem ser abertas para consulta por qualquer interessado. Então, qualquer pessoa vai poder chegar no órgão e consultar ou solicitar. De preferência, eles devem publicar. E aí, publicando no site do órgão, por exemplo, fica livre, em tese, para qualquer interessado. Cumprimento das obrigações. Divulgar isso não é uma faculdade, não é uma possibilidade dos órgãos. Eles têm o dever de divulgar essas informações. Para quê? Para que os consumidores possam saber, como eu disse, quem são os mais demandados e comprar com mais segurança. Se uma empresa é muito demandada, eu posso correr dela e não realizar negócios com ela. Se esses órgãos não fizerem isso, tem um PROCON aqui, mas o PROCON não faz, o Poder Judiciário pode obrigar. E aí, para contextualizar mais aqui, poderia ser divulgado no formato de dados abertos. Seria uma opção, talvez através de uma alteração legislativa, ou mesmo de uma interpretação. Divulgue de uma forma que isso possa ser trabalhado e retrabalhado, etc. Então, tá aí os meus contatos. Era só isso o que eu queria trazer. Muitíssimo obrigado e boa tarde.